Salvete discipuli. Agora vou iniciar as aulas assim. E quem não foi aluno meu ainda, sabe que não sabe, né, quem não foi, que provavelmente que se trata de uma saudação. Salvete discipuli. Ou aqui eu utilizei as letras ramistas, que é o V e o J, uma invenção de Pierre de la Ramée, um francês do século XVI. Ou eu posso escrever assim também. Salvete discipuli. É a pronúncia reconstituída que nós estamos utilizando, porque se fosse a pronúncia romana ou eclesiástica, seria salvete discipuli. Então, salvete discipuli, que podemos traduzir como olá, discentes, olá, alunos. Vamos continuar o estudo do capítulo 14 da Lectio, 14ª, e o nosso objetivo é finalizá-la completamente. O texto é de Alauda, então vamos traduzindo, deixa eu fazer o compartilhamento de tela. Vamos continuar a tradução. Eu estava escrevendo aqui, salvete discipuli, salvete discipuli. Quando eu salvo, muda então, tentar estender para ver se fica assim. Bem, então, pronto. Nós já vimos aqui a parte do texto, a parte gramatical, que é o pretérito perfeito do indicativo. E agora vamos ao texto. Então, como se eu fosse um aluno, eu vou ali pouco a pouco traduzindo. Em primeiro lugar, vou identificar o verbo. In agro a lauda cumpulis habitabat. Então, vou selecionar uma cor. Aqui. Então, habitabat, esse é o meu verbo. Veja, né, que eu tenho esse ba, é a minha desinência modo temporal de pretérito imperfeito, então morava. Quem morava? Eu preciso encontrar um nominativo, um sujeito, e de todas as possibilidades aqui, eu tenho apenas a lauda de primeira declinação. Então, a Alauda morava, e aí nós vamos ter duas palavras em ablativo, e ambas são precedidas por preposição. Nós vamos ter in agro e depois cum pulis. Ou seja, eu tenho aqui dois adjuntos adverbiais. O primeiro é um adjunto adverbial de lugar, respondendo à pergunta onde, no campo, e o segundo é um adjunto adverbial de companhia, com quem? Com os seus filhotes, com os filhotes. Então, a Lauda morava no campo com os filhotes. Ou, se eu quiser traduzir exatamente na mesma ordem do latim, eu posso fazer assim também. No campo, a Lauda, com os filhotes, morava. Como eu consigo identificar isso? Eu posso ir palavra por palavra, então, agro. Se não está aqui é porque foi uma palavra que já apareceu anteriormente, que é a palavra ager, que é campo, que nós temos, né, o agronegócio, o negócio do campo, a agricultura, a cultura do campo, cultivo do campo. Então, ager, venho na minha tabela de declinações, é uma palavra de segunda declinação. Ager, tá aqui o nominativo singular, agri, genitivo singular. E é aqui, ó, ablativo singular, agro, in agro, no campo. E a outra palavra é cumpulis, preposição cum, pede ablativo. Pulos faz parte do vocabulário, nós até tínhamos visto na aula passada. Nós podemos considerar aqui filhote, filhote. Então, aqui nós já vimos a lauda é a lauda, né? E, médicos é médico, enfim. Então, nós temos aqui in agro a lauda cumpulis habitabat. Então, a lauda morava no campo com os filhotes. Veja, pulos também é de segunda declinação, termina com nominativo em us, só que não é singular, é plural. Ablativo plural, masculino, tá aqui, ó, pulis, com os filhotes.
Quotidie lauda pulis mandabat, vigilate, attenti este, itaque pulis semper attenti erant. Então, vejamos os verbos. Nós temos aqui mandabat, é um T, né? E depois o imperativo, vigilate. Aqui eu tenho attenti este, e depois attenti erant. Vamos lá. Cotidianamente, todos os dias, a lauda mandava ou ordenava a quem? Aos filhotes, aqui é dativo plural, veja que pulos, dativo plural, tá aqui, é a mesma terminação de ablativo plural. Vigilai, né? Vigilate aqui é o imperativo. Então, nós estamos só ao nível da primeira conjugação. Nós sabemos o seguinte, que nós temos na primeira conjugação, né, em todos os eu tenho a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural para o imperativo. Então, vigia, por exemplo, é vigila. E vigiai vai ser vigilate. Vigilate. Aqui vigilate porque é a segunda pessoa do plural. Aqui vai aparecer attenti este, ou seja, o verbo ser estar. Eu vou ter o quê? Es, é um espaço maior, es, né, se, e aqui sede este, imperativo do verbo ser estar. Então, todos os dias a lauda né, ordenava, né, dizia aos filhos. Vou olhar no dicionário aqui o verbo mandare, mando. Né? Então, mando, mandas, mandare, mandau e mandatum. Confiar, né, algo a alguém. Entregar, encarregar, mandar, ordenar, né, encarregar de comunicar. Então, eu posso colocar também comunicava, né, dizia, ordenava. Aos filhotes, vigiai, sede atentos, estai atentos. E aqui termina a fala, fecha as aspas. Por essa razão, os filhotes sempre estavam atentos. Continuando. Aliquando Dominus cum filio suo nido alaudai apropinquavit, et filio frumentum inquit, iam maturum est. Bem, vamos deixar por aqui, maturum est. Já destaquei os verbos apropinquavit, inquit e est. Aliquando é certa vez. Vamos iniciar com o verbo apropinquare. Então, esse aqui é o verbo apropinquo, que é o verbo aproximar-se. Apropinquo. Então, apropinquo, apropinquas, apropinquare, apropinquavi, apropinquatum. Então, Carlos, olha que interessante. Aqui eu tenho dois P's, como aparece lá, apropinquo, mas o dicionário coloca a possibilidade do ad propinquo. O que ocorre aqui? Na verdade, a preposição, o prefixo, perdão, é ad. Mas é muito comum no latim, por um processo de assimilação, que a consoante final do prefixo assimile a consoante inicial do radical. Então, o D aqui vai se transformar no P, aproximar-se. Então, aproximar-se, avizinhar-se, no português a gente tem apropinquar também. Como é a construção? Isso é importante que tenhamos, como é a regência desse verbo. Então, constrói-se com acusativo, acompanhado de ad ou com dativo. Então, nós já sabemos que vai ter acusativo ou dativo. Eu dou uma olhada aqui nas palavras anteriores e eu consigo perceber que não há. Deixa eu apagar aqui, que sem querer fiz um risco em nido. E não está indo, mas enfim. Não há nada no acusativo aqui atrás. Então, provavelmente eu vou ter um dativo que vai ser o complemento. Mas
Apropinquavit. Esse it eu sei que é a terceira pessoa do singular, pela minha tabela aqui de verbos, então estamos no pretérito perfeito. E aí, istit, imus istis, erunt, certo? Então, it está aqui, ó, terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo ativo. Então, quem se aproximou? O meu sujeito precisa estar no nominativo. A única palavra no nominativo é dominus. Então, o Senhor se aproximou. Aliquando é um advérbio e significa certa vez. Certa vez, o Senhor se aproximou, ok? E agora eu tenho com filho suo nido alaudai. Então, ele se aproximou de onde? De que lugar? Que vai estar no dativo. Pela lógica, é nido. Então, a palavra nidus é ninho e nido é o dativo singular. Então, certa vez o Senhor se aproximou do ninho, tá? Que tipo de ninho? Eu tenho aqui o quê? Um adjunto adnominal restritivo, ou seja, uma palavra, no caso, genitivo, indicando posse. Então, certa vez o Senhor se aproximou do ninho da alauda. Pronto. Além disso, nós temos também um adjunto adverbial de companhia, que é o cum mais o ablativo com o seu filho. Então, certa vez, o Senhor, com o seu filho, se aproximou-se do ninho da alauda. E inquit pode ser traduzido tanto como presente como passado. E diz, ou e disse, tá? E disse a quem, né? E disse ao filho dativo. E disse para o filho. E agora, o que estiver dentro das aspas é a fala do pai. E frumentum iam maturum est. Est é o verbo ser estar, sum est, está. Então, o trigo já está maduro. É ele falando para o seu filho. Vamos ver como continua aqui a fala dele. Cras in agro erimus itaque amicos ad voca. E amici nos adiuabunt. Aqui estão os três verbos. Cras significa amanhã, é um advérbio. Então, o verbo procrastinar ou substantivo procrastinação significa isso, deixar para amanhã. Aqui nós temos o verbo ser estar no futuro imperfeito, ero, eris, erit, erimus, eu serei, tu serás, ele será, etc. Eu estarei, tu estarás, ele estará. Então, amanhã nós estaremos no campo. Porque amanhã nós iremos ao campo, porque nós não vimos ainda o verbo ir. Amanhã nós estaremos onde? No campo, adjunto adverbial de lugar, in mais ablativo. Portanto, aqui o vocativo advoca, wigil, né? Advoca chama quem? Os amigos. Então, amanhã nós estaremos no campo, portanto, chama os amigos, ou eu posso traduzir também os teus amigos, porque na língua portuguesa é muito comum a utilização dos pronomes possessivos. No latim, nem sempre, sobretudo quando entende-se a quem está se referindo o pronome. E aí ele complementa. Amici nos adiuabunt. Então, eu tenho aqui o futuro imperfeito da primeira conjugação. O verbo é adiuare, bobis bit, bimus bitis bunt. Então, venho aqui, futuro imperfeito, adiuabo, adiuabis, adiuabit, etc. Então, adiuabunt. Tá aqui, ó, adiuabunt para a primeira e segunda conjugação. Então, os amigos nos ajudarão. Esse nos aqui é o quê? É um pronome pessoal, ele é de primeira pessoa do plural e ele está no caso acusativo, é o objeto direto. É esse nos aqui, ó, tá? Então, e por que não pode ser nominativo? O nominativo é amici, que é o sujeito. Os amigos ajudar-nos-ão, né? Nos ajudarão. Então, fecha aspas. Próxima frase. Puli
Alaudae de concilio domini nuntiaverunt, sed lauda pulos placavit. Si Dominus auxilium amicorum expectat, periculum non est, cras nemo in agro erit. Então vamos ver, né? Bem, nuntiaverunt é o verbo nuntiare, contar, anunciar. Aí nós temos na língua portuguesa a palavra núncio também. E é terceira pessoa do plural do pretérito perfeito, que é a parte da morfologia que nós estamos vendo nessa lição. Então é nuntiavi, nuntiavisti, nuntiavit, nuntiavimus, nuntiavistis, nuntiaverunt. Então, se é plural, o meu sujeito, nominativo, tem que ser plural. Então, os filhotes. Bem, os filhotes contaram, quem conta, né, conta para alguém a respeito de alguma coisa. Então, os filhotes contaram para a Alauda, né, que é a mãe deles, contaram para a Alauda, o de mais ablativo significa sobre, a respeito de. Então, os filhotes contaram para a Lauda a respeito da decisão. Então, a respeito da decisão. Concilium é decisão. Decisão é de quem? Então, eu preciso aí de uma adjunta de nominal restritivo do meu genitivo. É a decisão do Senhor. Então, os filhotes contaram para a Lauda sobre a decisão do Senhor. Sed, minha conjunção adversativa, mas o que ocorreu? Placavit é ele, ela apaziguou. Quem apaziguou? Nominativo está aqui, a Lauda. Mas a Lauda apaziguou quem? Acusativo, meu objeto direto. Pulos. Apaziguou os filhotes. Como que ela apaziguou? Com o que virá agora, essa frase, a fala dela. Se, então aqui eu tenho uma condicional, se, e Dominus auxilium coram expectat, então ele espera, quem é ele? Dominus, nominativo. Se o Senhor espera o que? Acusativo. A ajuda dos amigos, se o Senhor espera a ajuda dos amigos, periculum non est, ou seja, quando o verbo ser estar também pode ser traduzido como verbo haver. Então, não há perigo. Então, se o Senhor espera, ou se o Senhor aguarda a ajuda dos amigos, o auxílio dos amigos, não há perigo. 2 pontos. Amanhã, ninguém estará no campo. Então, ela já conhece algo. Você precisa de ajuda de um amigo, provavelmente ninguém estará lá. Então, Puli são os filhotes, aqui a imagem, a Lauda está aqui, a mãe, e o Nidus, o ninho. Bem, frumentum, né, imagens, frumentum maturum, o trigo maduro. Aqui nós temos o horto, o jardim, hortus. Continuando. Postridie dominus filio. Amici inquit aut perfidi aut pigri sunt. Deixa eu, enquanto eu leio, né? Amici inquit aut perfidi aut pigri sunt. Propinquos convoca. Puli etiam de novis verbis domini nuntiaverunt. Sed mater etiam propinqui inquit non obtemperabunt. Cras non erit periculum. Então, postridie, ou seja, depois, no dia seguinte. Vamos ver aqui no vocabulário, estou em dúvida com esse advérbio. Postridie, no dia seguinte. Muito bem, então replico a tradução aqui. No dia seguinte, o verbo está aqui, inquit, diz. Então, no dia seguinte, quem diz? Sujeito, o Senhor. Quem diz algo para alguém. Então, o Senhor diz para quem? Está aqui meu dativo, para o filho. Então, no dia seguinte, o Senhor diz para o filho.
Onde é que está o verbo? Sunt, são. Quem são? Amici, né, que está no nominativo plural. Os amigos são. Out é ou, é uma conjunção alternativa. Os amigos são ou pérfidos, maus, ou tigre, preguiçosos. Então, os amigos ou eles são maus, pérfidos, ou eles são preguiçosos. Ponto. Então, ele tem um imperativo aqui. Convoca, né? Chama. Chama quem? Acusativo. Propínquos. Chama os próximos, ou seja, chama os vizinhos. Realmente não deu certo isso de chamar os amigos. Então, chame os vizinhos. Então, vamos ver. Puli etenden always verbs nuntiaverunt. Né? Nuntiaverunt é contaram. Né? Contaram. Então, os filhotes também contaram, né, subentende-se aqui que é contaram para a mãe, a laudai, né, também contaram para a mãe, sobre o quê? Sobre as novas palavras, é de mais ablativo plural, sobre as novas palavras de quem? Do Senhor, aqui é genitivo singular. Sed mater, né, mais a mãe. Sed mater inquit, mais a mãe diz. Vamos ver a fala dela. Etiam propinque non obtemperabunt. Então, aqui o verbo obtemperare é obedecer. Bobis bit, bimus bitis bunt, é futuro imperfeito. Então, eu obedecerei, tu obedecerás, eles aqui obedecerão. No caso, é non obtemperabunt, não obedecerão. E etiam é também. Então, também os vizinhos não obedecerão. Amanhã não haverá perigo. Muito bem, então vamos ver a continuação. Denique dominus iratus, quod inquit, neque amici, neque propinque obtemperaverunt, nos tu et ego cras frumentum comportabimus. Uma lauda exclamavit, nunc magno in periculo estis, et cum pulis in hortum propinquum emigravit. Muito bem. Denique é advérbio, né, significa finalmente. Finalmente o Senhor, irado, diz. Quod, ou seja, porque, tendo em vista que nem os amigos e nem os vizinhos obedeceram, terceira pessoa do plural do pretérito perfeito, do indicativo ativo, nós, tu e eu, amanhã comportabimus frumentum, ou seja, aqui é a primeira pessoa do plural do futuro imperfeito. Qual é a melhor tradução para compor? Porto é o verbo portar, levar. Comporto tem essa ideia de juntar. Vamos ver aqui. Comporto as diversas possibilidades. Transportar para o mesmo lugar, transportar justamente, amontoar, reunir. Então eu posso colocar amanhã, nós, tu e eu, amanhã reuniremos o trigo. Então a lauda exclamou: agora estes, né, vós estáis, ou vocês estão em grande perigo. Então veja essa beleza da língua latina, porque na língua portuguesa nós falamos assim, em grande perigo. Tá? No latim eu posso colocar in magno periculo, mas é muito comum quando eu tenho uma preposição que ela serve tanto para o substantivo quanto para o adjetivo, que eu a coloque no meio. Então, nós vamos colocar, né, magno in periculo, magno in periculo. Aqui é ablativo, por isso tem essa terminação. Por exemplo, não sei se já ouviram de títulos, né? Nós temos, eu sou, né, magna cum laude, né? O outro tem summa cum laude. Então, laude termina com E porque é a terceira declinação, nós não vimos ainda, o cum é com, e aqui é
o adjetivo magna e suma. Ou seja, a lógica aqui é o quê? Cum magna laude, né? Com grande louvor, ou aqui, que é ainda acima dessa, né? Com sumo louvor, com summa laude. Então, bem, eu não sei se na universidade, na UERJ, é, tem esse reconhecimento quando você finaliza o curso e o seu CR é alto. Então, quando ele é extremamente alto, é summa cum laude. Quando ele é muito alto, magna cum laude. Então, summa, né, não sei se é 9,5 ou próximo disso, e magna 9 ou algo parecido. Bem, então agora, vós estáis em grande perigo. E com os filhotes, ela emigrou, ela saiu para onde? Para um horto vizinho, ou para um horto próximo, para um jardim vizinho, para o jardim próximo. É muito interessante a preposição in, isso é matéria do semestre passado, que eu posso ter in mais ablativo, que é, normalmente é adjunto adverbial de lugar, com verbos estáticos, e eu posso ter in mais acusativo, que é o caso aqui. Também é um adjunto adverbial de lugar, só que eu utilizo in mais acusativo para indicar que o verbo é de movimento. Então, cuidado, pessoal. Muita gente pensa que o caso acusativo ele vai fazer ali apenas a função de sintática de objeto direto. Não, mas eu coloco in mais acusativo quando eu tiver um verbo de movimento. Emigravit para onde? In hortum propinquum. E aí, nós temos aqui a parte da inspectio, de investigação. São frases que nós já traduzimos. Vejam aqui o pretérito perfeito, que ele coloca apenas como perfectum. Romulus Roman aedificavit. Rômulo construiu Roma. E aqui o imperfectum, pretérito imperfeito. A lauda in agro habitabat. Então, habitabat, morava. A lauda morava no campo. Tum agrícola apropinquavit, né, que é pretérito perfeito, que é imperfeito. Bam, bas, bat, bamus, batis, bant. E aqui é pretérito perfeito, terminação i, isti, it, imus, istis, erunt. Então o agricultor se aproximou-se. Bem, aqui nós temos o vocabulário que foi aparecendo e nós somos, né, traduzindo é, ao longo da lição. Então, fica aqui a lição 14, tá? Finalizada, vou dar como finalizada. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar, ou se quiser comentar no vídeo também, fiquem à vontade. E veja, numa aula, isso eu faço com mais. Eu paro, repito, só que aqui é um vídeo, então você pode parar e estudar as tabelas, assistir novamente, enfim, o importante é que você consiga fazer esse processo que eu estou fazendo aqui. E não só isso, que você consiga identificar também as características, por exemplo, Rómulus, aqui o que eu tenho, quando eu tenho Rómulus, eu tenho uma palavra que é de segunda declinação, gênero masculino, número singular e caso nominativo. Então, isso aqui é Rômulus, tá? Agora, eu tenho Romam, que eu tenho aqui, Romam. Eu vou ter uma Romam, uma palavra que é de primeira declinação, eu vejo pela terminação, feminina, gênero feminino, número singular e caso acusativo. Isso aqui é para substantivo, né? Eu foco muito nessa questão do substantivo, pergunto isso em avaliações, e depois a gente tem os tempos verbais, né? Edificar, aqui é a terceira pessoa do singular. E
Mas eu vou, da próxima frase, eu vou focar nos verbos. Aqui eu tenho, por exemplo, habitabat. Habitabat é o quê? Primeira conjugação, nós estamos só vendo a primeira conjugação até o momento. Deixa eu escrever. Habitabat, habitabat vai ser primeira conjugação, terceira pessoa do singular, do pretérito imperfeito, do que? Do indicativo ativo. O modo indicativo, voz ativa. Nós só vimos ainda a voz ativa e o modo indicativo, com exceção que apareceu ali o modo imperativo. Né? Mas ainda não vimos propriamente, por exemplo, o particípio presente, particípio passado, é, o subjuntivo, enfim. E aqui nós temos apropinquavit, aproximou-se. Então, apropinquavit, apropinquavit. Então, é também de primeira conjugação, também está na terceira pessoa do singular, terminação T. No entanto, não é pretérito imperfeito, é pretérito perfeito do indicativo ativo. Indicativo ativo. Aqui foi digitação apropinquavit. E assim, né, vai, né, gente? Por exemplo, in agro. Eu tenho aqui, deixa eu até mudar de cor. In agro. O que é esse in agro? Eu venho aqui e agro, in é a preposição. Nesse contexto, só pode ser o quê? Primeiro, trata-se de uma palavra da segunda declinação. O gênero é masculino, está no número singular e o caso é ablativo. Agro, segunda declinação, masculino singular ablativo. Muito bem. Deixa eu dar um espaço maior. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, bons estudos para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.